Minha beleza? Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Por problemas técnicos, aí eu tô sem câmera. Então, vou tentar fazer um padrão podcast aí. Então, a aulinha de hoje, potencial elétrico, tá, gente? Então, vamos lá. O que é o tal do potencial elétrico? Então, o potencial elétrico nada mais é do que a quantidade de trabalho necessário para mover uma carga de um ponto a outro, certo? Veja aquela imagem que a gente tem do lado direito ali. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, certo? Então, qual que é a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer, para mover essa carga, do ponto A até o ponto B, ok? Em geral, o ponto de referência ele é localizado na superfície da Terra, mas pode ser qualquer lugar, né? Então, assim, para a gente calcular isso, aí a gente tem o conceito de diferença de potencial, né, gente? Então, assim, a diferença de potencial, que a gente usa a letra V, aqui a gente está chamando a letra V, a diferença de potencial. Então, a VA menos VB, né, ele é igual ao trabalho de A a B dividido pelo valor da carga, tá? Então, assim, ó, considere uma partícula fixa de carga Q em um ponto P no interior de um campo elétrico gerado por Q, né, distância D da Terra. Então, o potencial elétrico P é dado por U, né, que é o potencial, é igual a K vezes Qzão dividido por D. Tá? Onde K é aquele 9 vezes 10 da nona, que é um conhecido nosso já. Tá? O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, tá, gente? Então, ele não é vetorial, ele não tem direção e sentido. Então, ele é uma grandeza escalar. Então, na expressão, né, que a gente viu anteriormente, o valor da carga Q deve ser tratado algebricamente. Sendo assim, o sinal da carga dos potenciais gerados serão iguais. Ok? Então tá, gente. Então, assim, ó, se eu tiver três cargas, né, N cargas, Q1, Q2 e infinitas até Qn, o campo elétrico gerado por essas, e analisar o campo elétrico gerado por essas cargas, então, assim, o potencial elétrico naquele ponto P que está mostrando na figura, ele nada mais é do que a soma dos potenciais elétricos gerados individualmente. Tá? Então, assim, o potencial em um determinado ponto, ele é a soma dos potenciais nas cargas, certo? Então, eu vou entrar e vou falar um pouquinho rapidamente do trabalho da força elétrica, né, gente? Então, considerando uma carga de prova Qzinho, então, se ela estiver no campo elétrico, deslocando, né, deslocando essa carga, ok? Por uma força F de um ponto A até um ponto B, tá? Eu vou ter o potencial em A, eu vou chamar de VA, e o potencial em B eu vou chamar de VB. A gente entra com o conceito, né, de diferença de potencial, certo? Que ali é VA menos VB, né? Então, a gente volta àquela expressão que a gente viu anteriormente. O potencial para deslocar uma carga do ponto A até o ponto B, ele é igual ao trabalho, tá, dividido pelo valor da carga. Logo, o trabalho é igual ao valor da carga, tá, vezes a diferença de potencial. É isso que está dizendo aquela fórmula, as duas fórmulas ali embaixo, tá, gente? Então, assim, ó, uma carga positiva, ela desloca-se naturalmente, certo, de uma região de maior para uma região de menor potencial, ou seja, mais afastado, né, de maior para menor. Okay? O trabalho é positivo. Quando a superfície é dita equipotencial, ou seja, o potencial é igual em todas elas, né, o trabalho é nulo. Porque se a diferença... pense assim, ok? A gente viu ali que o trabalho é igual ao valor da carga vezes VA menos VB. Se VA for igual a VB, certo? Um menos o outro vai dar zero, correto? Logo, o trabalho vai ser zero. Tá? Por isso que a gente fala que quando uma superfície ela é equipotencial, o trabalho de deslocar a carga ao longo dessa superfície é zero, tá? É nulo, ok? Que é aquela imagem que a gente está vendo ali do lado superior direito, né, gente? Então, as linhas de força do campo elétrico são perpendiculares, né? Então, você pode notar que até o espaço entre elas é igual, ok? Porque são superfícies equipotenciais.
Campo elétrico, né, gente? Campo elétrico uniforme. Então, considera-se um campo elétrico uniforme um campo elétrico quando a sua intensidade é constante. Ok? No campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas. Note aqui, veja aquela imagem que a gente tem do lado direito ali, certo? Então, as linhas são paralelas, né? A diferença de potencial entre esses dois pontos de um campo elétrico se dá por U, né, é igual a E vezes D, onde D é a distância medida na direção e sentido da mesma linha de força, né? Certo? Tipo, é quanto, veja ali que o D é a distância, né? Ele mostra ali na figura o que é o D, certo? A figura abaixo, que no caso aqui está aqui ao lado, né, gente, mostra um campo elétrico obtido numa experiência laboratorial. Então, dizemos que um campo elétrico é uniforme quando ele apresentar o mesmo módulo, tá? Então, quer dizer, sempre vai ser o mesmo valor, né? Quando ele fala assim, o mesmo módulo é o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos dessa região, ok? Por fim, um exercíciozinho aqui da academia da AFA, né, gente, da Academia da Força Aérea, ok? Então, veja aqui, né, ele está dizendo, uma carga Q, certo? Uma carga Q de 400 microcoulombs produz um campo elétrico na região do espaço próximo a ela. Isso aí a gente viu lá, né? Campo elétrico de uma carga pontual, né, nos vídeos anteriores, se você buscar lá, você vai ver. Ok? A diferença de potencial produzida pela carga, né, no esquema abaixo, qual que vai ser? Quer saber qual que vai ser a diferença de potencial? Qual que é a diferença entre um e outro? Certo, gente? E ele está dando aqui, ó, que o K é 9 vezes 10 na nona e que 1 microcoulomb é 10 na menos 6. Nossa, ele está dando tudo aqui, né? Está facilitando a nossa vida aqui, certo? Então, gente, a gente tem aqui ó, o ponto A, ok? E a gente tem aqui o ponto B, certo? Então, veja que de que até aqui, ó, daqui, ok? Até o ponto a distância é de 4 metros. Portanto, se desse ponto aqui é 4, até B é 8, certo? Então, a gente vai calcular primeiro o potencial em cada ponto. Como é que eu calculo o potencial em cada ponto? Por essa fórmula aqui, né, gente? Então, K aqui. Então, o potencial no ponto A vai ser K vezes Q dividido por dA. E o potencial no ponto B vai ser KQ dividido pela distância ponto B, certo? Então, calculando aqui no ponto A, é só jogar lá, né, gente? 9 vezes 10 na nona vezes 400 vezes 10 na menos 6 dividido por 4, vocês vão achar 9 vezes 10 na quinta. Se vocês fizerem o mesmo cálculo, isso aqui para VA, se vocês fizerem o mesmo cálculo para VB, a gente vai achar 4,5 vezes 10 na quinta, ok? Então, tirando 4,5 de 9, ok? Eu vou chegar em 4,5 vezes 10 na quinta, que nada mais é do que 450 kV. Tá certo, gente? Que é aqui o nossa alternativa A. E veja, gente, é uma questão da Academia da Força Aérea, né? Então, parece complexo, mas você vê que é relativamente simples, né, gente? Ok? Então é isso, tá, gente? Campo elétrico, da forma como a gente trabalha, né, potencial elétrico e tal, eles são assuntos que a gente começou a ver lá atrás, quando a gente começou a estudar eletricidade, tá? E com essa a gente termina a primeira Física 4, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida, a gente dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores, tá bom? Vem passando, façam os exercícios que tem na apostila e qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais.